Olá, pessoal. Boa noite. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos iniciar aí mais uma live hoje, né? Juntamente aí com a farmácia Manipulata e Galena, né? Então, vamos dar início aí à nossa live de hoje. Vou esperar o pessoal entrar. Espero que esteja tudo bem com vocês, viu? Espero que seja uma live bem enriquecedora para todos, com muitos conhecimentos. O pessoal ainda está entrando, né? Vamos aguardar. Pra gente. Ah, que ótimo, Samantha. Obrigada pelo feedback. Olá, pessoal. Eu acho que nós podemos estar iniciando, né? Para quem não me conhece, eu sou a Viviane Carvalho, né? Sou farmacêutica magistral, venho atuando no mercado há mais de 20 anos. Sou pós-graduada em manipulação e em MBA de gestão de varejo farmacêutico. E hoje eu sou farmacêutica da farmácia Manipulata. E a gente trouxe aí, nós estamos trazendo aí para vocês uma grande novidade aí da Galena, né? Que já foi lançada há algum tempo, mas hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho para vocês, né? A Galena é uma empresa, né? Que vem atuando aí no mercado magistral há mais de 35 anos, né? É uma empresa que tem uma gama de ativos muito grande e está aí sempre muito preocupada, né, com a inovação para trazer qualidade de vida para as pessoas, para as pessoas estarem mais saudáveis, né, e muito felizes também. Está prolongando aí a qualidade de vida das pessoas. Então, é uma grande parceira nossa aí também, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de um ativo para libido feminino, tá? É um ativo muito interessante. Para quem não conhece ele ainda, é o Damilib, tá? É um ativo 100% natural. Para quem não pode estar fazendo uso de hormônio, tá? Ele é super indicado, não tem contraindicação. Então, a gente vai estar conhecendo aí um pouquinho sobre esse grande ativo que a gente vai estar falando hoje, tá? E aí, ao longo da live, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, né, tirando dúvidas, a gente está aí à disposição. Hoje a nossa convidada é a Isabela Albuquerque, né? Ela é farmacêutica industrial e ela é consultora técnica e comercial da Galena hoje. Então, vou estar convidando ela aqui, vou pedir para vocês aguardarem uns minutinhos para eu estar convidando. Olá, Isabela. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo com você? Tudo bem. Então tá bom. Primeiramente, quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, né, para a gente estar falando um pouquinho do Damili, que é um produto, né, assim, espetacular. A gente vem tendo, assim, relatos fantásticos, né, sobre o produto. Então, quero te agradecer muito aí para a disponibilidade para você estar falando um pouquinho para a gente dessa inovação da Galena. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês e falando um pouquinho mais sobre esse ativo. Ai, que ótimo, agradeço muito. Pessoal, antes da gente iniciar, a gente vai fazer um sorteio de 30 dias de tratamento do produto. Então, entrem lá no Instagram do Manipulata, na bio, viu? Faça sua inscrição. O sorteio vai ser amanhã pela manhã e a gente vai estar divulgando. Então, assim, não deixem de participar, que vale muito a pena.
E boa sorte, tá? A todos aí no sorteio. Então, vamos iniciar, Isabela? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, né? Então, hoje, gente, o tema da live, né? Da live é aumento da libido, né? Nas mulheres. Hoje a gente tem visto isso muito assim frequente, reclamações de mulheres com redução de libido. Isso tem preocupado muito, isso traz muita redução de autoestima, problemas psicológicos, problemas em relacionamento, né? Então, assim, a Galena, né, veio com esse produto inovador e que pode estar nos ajudando. A gente sabe, né, que a redução de libido não é um fator isolado, não é mesmo, Isabela? Vivi, só fazer um comentário aqui. Eu tô vendo o comentário do pessoal e algumas pessoas estão falando que seu áudio tá baixo. Meu? Uhum. Melhorou? Para mim tá bom, agora aumentou o volume. E aí, pessoal, melhorou? Ninguém falou nada. Agora, acredito que sim. Tenha melhorado. Obrigada, Isabela. Então, assim, retornando, então, assim, a gente sabe que não é realmente, né, um fator isolado. Tem outros fatores, né, que interferem em qualidade de vida, problemas psicológicos, a correria nossa do dia a dia, né, a sobrecarga no trabalho, ansiedade, estresse, desequilíbrio hormonal, né, menopausa, um dos grandes fatores também. Então, assim, tem vários, né, Isabela, fatores aí que podem contribuir para essa redução de libido. Então, para a mulher, né, principalmente, tem vários fatores que interferem. A gente fala muito na redução da libido focado em mulher menopausada, né, por causa das alterações hormonais, mas principalmente desde que a gente lançou o Damilib, eu tenho visto muita mulher jovem também, né, se queixar de redução de libido. Então, a própria correria do dia a dia, né, ela acaba interferindo. Para muitas mulheres também, a utilização de pílula anticoncepcional acaba provocando uma redução da libido. Utilização de antidepressivo, tá? Já tive feedback bem positivo de quem utilizou o Damilib concomitante com antidepressivo para restabelecer a libido, né? Claro que o ideal no caso de utilizar em associação com um antidepressivo é uma liberação médica, né? Todo mundo que tem medicamento em uso, ideal mesmo é conversar sempre com o seu prescritor antes de fazer a introdução, né? De um suplemento, enfim, de algum outro ativo. Mas tenho esse feedback positivo também, né? Então, são vários fatores, crenças religiosas, fatores emocionais, né? Qual que é a relação, como que essa mulher está em relação à sua autoestima, né? Qual que é o conhecimento que ela tem em relação ao corpo dela, né? O que dá prazer para ela. Então, existem aí vários fatores que estão relacionados com a redução da libido, quando a gente fala aí, principalmente, né, em relação às mulheres. Sim, é exatamente isso. Então, assim, hoje a gente tem visto, antes era uma preocupação muito voltada para os homens, né? E hoje tem essas queixas muito em mulheres. E igual a Isabela falou, e de mulheres bem jovens mesmo, a gente tem observado aí muitas queixas, né? Então, a gente vem falar um pouquinho hoje desse produto que pode estar auxiliando aí, né, as mulheres aí de alguma forma nessa fase, né? Que não é nada bom, né? Isso afeta muito no psicológico da mulher. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre esse produto agora, né, o Damilib. Igual eu já disse anteriormente, eu não sei de algumas pessoas que entraram depois, que é um produto 100% natural, né? Ele pode ser utilizado por mulheres que não podem fazer uso de hormônios. Então, assim, vem uma grande inovação também, porque tem muita mulher que procura, né, algo para elevar a libido, mas não, em contrapartida
não pode estar fazendo uso de qualquer produto, porque não pode fazer uma reposição hormonal. Então, esse produto realmente não tem problema, né, Isabela? Para quem não pode estar fazendo uso, né, de hormônios, ele pode ser tomado tranquilamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o produto, como ele é obtido, né, de qual planta ele é retirado, de qual parte da planta que ele é retirado, para a gente estar conhecendo um pouquinho mais. Então, o Damilib, ele é um extrato padronizado de Turnera difusa, né? Uma planta que é popularmente conhecida como damiana. Ela até recebeu esse nome, né, de Damiana, em homenagem a São Damião, que é padroeiro dos farmacêuticos, né? Então, recebeu esse nome, foi dado por um missionário espanhol. Ela é uma planta bastante conhecida na região das Américas, né? Principalmente ali América Central e América do Sul, pelas propriedades afrodisíacas. Então, já é uma planta utilizada há séculos, né, para essa questão de aumento da libido. O diferencial em relação ao Damilib, que ele é um extrato padronizado de Turnera difusa. Então, ele tem 0,05% de um composto bioativo chamado acacetina. Em geral, os extratos, eles têm uma série de compostos bioativos na sua composição, né? Mas ele é padronizado em acacetina, porque a acacetina é o principal composto bioativo da damiana, responsável pelos benefícios que a gente vai obter com a utilização desse ativo, né? Então, é o principal responsável pelos mecanismos de ação que esse ativo possui. Então, por isso, essa padronização. Ah, bacana. Então, né, gente, para quem não conhecia, tá aí um pouquinho, né, da curiosidade mesmo do Damilib, de que ele é retirado, e ele é retirado da folha, não é isso? Da Turnera difusa? Isso mesmo. Então, tá aí um pouquinho de curiosidade sobre ele. E o Damilib, ele... Pode falar? Você falou? Não, eu só ia fazer uma observação, porque às vezes as pessoas conhecem a damiana, né? E por que utilizar o Damilib ao invés da damiana? Exatamente por causa dessa padronização, que vai fazer com que ele tenha uma ação mais específica no aumento da libido. Que vai fazer uma diferença, né? Se pegar a damiana e usar, o Damilib dá uma diferença grande aí em relação ao resultado final. Uma coisa também que é bem interessante sobre ele tem um mecanismo de ação duplo, né? Então, exatamente. Que ajuda ele ter uma ação mais eficaz ainda nos tratamentos, né, da libido aí. Você fala pra gente um pouquinho de como que são esses dois mecanismos de ação dele? Claro. Então, o principal responsável por esses mecanismos de ação do Damilib, como eu falei, é a acacetina, né? Então, por isso a padronização em acacetina. E o que ela vai fazer? Ela tem uma atividade inibidora da MAO-B e inibidora da aromatase. A aromatase é a enzima que faz a conversão da testosterona em estradiol. Então, como ela inibe a aromatase, ela vai contribuir para que a gente tenha um aumento dos níveis da testosterona. E a testosterona, ela tá relacionada, né, com a libido e também com o prazer. Então, a gente vai ter um aumento da libido por essa atividade inibidora da aromatase. Ela também tem uma atividade inibidora da MAO-B. A MAO-B, ela está relacionada com o aumento da dopamina, né? Então, ela vai promover um aumento da dopamina e a dopamina, ela está relacionada também com a resposta sexual. Então, aumento de libido, aumento de prazer, de excitação e também vai facilitar a obtenção do orgasmo, né? Sim. Só voltando um pouquinho, a inibição da enzima aromatase, né? Ela diminui a quantidade de... Ela diminui não, na verdade a quantidade, ela não converte, né, a testosterona livre em estradiol. E aí com isso deixa a testosterona livre, né, por mais tempo, e aí com isso a gente consegue tá aumentando essa resposta aí na libido, né? Para o pessoal tá entendendo aí um pouquinho mais.
Sobre o mecanismo de ação, você tem mais alguma coisa para poder... Ela também apresenta ação antioxidante, anti-inflamatória, né? Por ser um extrato, mas os principais mecanismos dela de ação são essa atividade mesmo inibidora da aromatase, que vai permitir o aumento dos níveis de testosterona, e a atividade inibidora da MAO-B, que vai permitir o aumento da dopamina. E aí, esses dois fatores juntos vão facilitar a resposta sexual. Com certeza. Ô, Isabela, outra coisa, e os benefícios, né? Além do aumento da libido, da ação antioxidante, anti-inflamatória, traz mais algum outro benefício pra gente? Quais são os benefícios dela? Na verdade, o que a gente estava falando ali, que acho que você até mencionou no começo, né? A vantagem de ser um ativo 100% natural, sim, livre de hormônios, né? Que, em geral, não tem efeitos colaterais, né? Um ativo seguro, que aí pode ser uma opção para quem não pode ou não quer fazer tratamento de reposição hormonal, né? Sim. Então, essa é uma das grandes, né, diferenciações mesmo do Damilib, né? Que é para pessoas que não podem fazer a reposição hormonal. Não é mesmo? Isso, assim, e eu digo que ele já é um ativo que ele é para todo mundo, né? Tem tanta gente sofrendo com essa questão mesmo da redução e da falta da libido, que eu acho que ele tem um público aí bem grande, né? De utilização. Aí ele abrange um número bem grande de pessoas. Com certeza. E a resposta com ele é imediata do uso, né? Quando inicia o uso é imediato, ou precisa esperar algum tempo para poder estar tendo resultado? Como que é? Eu vi uma perguntinha ali só que passou perguntando se pessoas jovens, né, com idade abaixo de 30 anos podem fazer a utilização. Qualquer pessoa que esteja se queixando, né, de falta de libido, esteja na idade adulta, acima de 18 anos, né? Claro que pacientes, pessoas muito jovens, em geral, elas não têm tanto problema de libido, né? Mas pessoas jovens com queixa de libido, elas podem fazer a utilização do Damilib também, tá? Não tem problema nenhum. A gente fala muito, quando se fala muito em falta de libido, costuma se citar muito as mulheres menopausadas, né? Mas como a gente estava falando ali no início, hoje em dia o relato de falta de libido atinge um grupo de mulheres cada vez maiores, tá? Em relação ao aumento da libido, ele é um ativo focado principalmente no público feminino, tá? Mas também tem já alguns prescritores começando a utilizar para o público masculino também. Para o público masculino, eu falo mais dele principalmente em relação a quem está sofrendo aromatização, por uso, de repente, de alguns anabolizantes, algumas outras substâncias, né? Então, por causa dessa atividade inibidora da aromatase. Mas como é um ativo que vai aumentar testosterona, ele acaba ajudando sim. Mas o foco principal dele é em mulheres. Então, para homens pode estar sendo usado tranquilamente, não tem nenhuma contraindicação o uso dele em homens. Que como o mecanismo dele é a inibição da conversão da testosterona em estradiol, ele acaba ficando mais focado em homens que estão sofrendo algum processo de aromatização, né? Mas ele pode ser utilizado também pelo público masculino. Ótimo. Ótima informação. Como eu estava te perguntando, o resultado com ele é imediato ou precisa tomar durante algum tempo para obter o resultado esperado? Então, a gente tem relatos de a partir né, como a gente já tem uma experiência, esse ativo ele é um lançamento, mas a gente teve um período inicial de teste desse produto. Tem muitas pessoas que têm relatado eficácia num curto período de tempo. Então, eu já ouvi relatos de aumento da libido a partir de 7 dias, né? 7, 14. Claro, gente, não é para todo mundo. Tem gente que vai levar 30 dias, tem gente que vai levar mais tempo. Isso tudo depende de outros fatores também relacionados ao indivíduo que está fazendo a utilização, né? Mas
eu já tenho relatos bem positivos de eficácia rápida em curto período de tempo. Ó, tem uma Nutri aqui dizendo que teve resultado com 4 dias, tá? 4 dias. Eu testei o ativo também, gente. Eu estava curiosíssima em relação ao ativo e eu percebi em 7 dias, tá? E eu tive bastante relato a partir de 7 dias. Então, ele tem mostrado eficácia aí num curto período de tempo, tá? É bem bacana, né? Porque o resultado é bem rápido. E aí isso acaba motivando mais, né? Tá fazendo uso do produto. Tem uma outra perguntinha aqui. Além da libido, ele regula os hormônios? Como repositor hormonal, a gente não tem estudo para ele, tá? Eu até tive um feedback de uma Nutri que me falou que viu num exame aumento dos níveis da testosterona da paciente dela, tá? Mas aí a gente tá falando em aumento de testosterona. Sim, é um hormônio E ele ainda único. não traz nenhum estudo em relação à reposição hormonal. A gente fala mesmo da questão do aumento da libido por esse aumento de testosterona. Sim. E aí seria um hormônio, né, mais específico, que seria a testosterona, até por causa da inibição da enzima da aromatase, né? Então, Exatamente. né, pode ser que tenha algum resultado, sim. Ah, mas que ótimo. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Ele pode ser uso contínuo ou tem que usar durante algum tempo e depois parar? O que você indica? A princípio, ele não teria problema em ser utilizado por um período de tempo maior. O que eu falo é que, às vezes, a questão da... A pessoa tem que verificar, né, o que está relacionado com a baixa dela de libido, né? Muitas vezes ela está passando por um período em que ela está mais estressada, em que ela está mais atarefada, e ela está, portanto, mais desinteressada, está com uma baixa libido. Então, pode ser utilizado por um período mais curto, às vezes para passar por um momento em que aquela mulher ela está com uma libido mais baixa, mas caso ela sinta necessidade, ela pode utilizar por um período por um período de tempo maior, né? Que ótimo, então. E o Damilib, tem algum relato de reações adversas ou alguma interação medicamentosa com ele? Por enquanto, não, tá? Em geral, a gente acaba indicando o ativo para indivíduos saudáveis, tá? Ou seja, aqueles indivíduos que não têm nenhuma medicação em uso e no caso de já ter algum problema de saúde pré-estabelecido ou estar fazendo utilização de alguma medicação, é ideal que faça, né, que verifique junto com o seu médico, o seu nutricionista, enfim, né? Quem está prescrevendo aquela suplementação, né? Ou aquele medicamento, aquelas formulações para essa pessoa que avalie, né? A inserção de um novo ativo. Então, normalmente a gente deixa a critério do prescritor quando já está utilizando outras formulações ou outros medicamentos, tá? Mas, em geral, a gente não tem efeito colateral descrito, nem descrição de interação medicamentosa. A gente só tem que tomar cuidado, né, com ativos que sejam inibidores da MAL, né, ou ativos que façam aumento da testosterona, porque a gente pode ter aí um efeito sinérgico, né? Sim, sim. Aí tem que ter bastante cuidado, né? E tá sempre procurando o prescritor para ele estar acompanhando, né? Mesmo tomando outras medicações juntas, principalmente, né? Nesses casos aí. Tem uma pergunta que eu ia fazer agora, mas perguntaram aqui. Como fazer o uso do produto e quantas vezes por dia? Horário específico. Ele não tem um horário específico, né? Como ele é um inibidor da MAL também, e ele inibe a dopamina, eu prefiro... aumenta a dopamina, eu prefiro tomar pela manhã, tá? Ele não tem um horário específico, e aí, como ele aumenta a testosterona também, pelo mecanismo de ação dele, eu prefiro tomar pela manhã, mas ele não tem um horário específico. O que a gente fala é normalmente estabelecer um horário para tomar, mantém tomando todos os dias no mesmo horário, né? Para manter o efeito aproximadamente no mesmo horário. E a dosagem usual dele é 200 miligramas uma vez ao dia. Que ótimo. Outra coisa, ele tem algum estudo em humanos, in vitro, falando um pouco sobre ele, comprovando, na verdade, a eficácia? Ele tem
os estudos in vitro, né, realizados, que mostram que a cacetina é o principal composto bioativo do extrato de damiana voltado para a atividade inibidora da aromatase e inibidora da MAO-B, tá? E aí a gente tem estudos clínicos aí, estudos em humanos também que estão em andamento. Muito, né? Não, bacana. E ele pode ser associado com outros ativos? Pode sim, né? Então, por exemplo, em mulheres menopausadas, pode ser associado a outros ativos para redução, por exemplo, dos sintomas da menopausa, porque ele é um ativo específico para aumento da libido. Ele não vai promover redução dos sintomas da menopausa. Então, caso, né, deseje ter também, né, uma eficácia na redução de sintomas da menopausa, por exemplo, ele pode ser associado ao Libifen, que é um extrato padronizado de fenogrego. Ele pode ser associado também, por exemplo, a maca ou a tríbulos, né? E aí, no caso do tríbulos, ele está restrito à prescrição médica, mas ele pode sim, para potencializar ainda mais essa atividade de aumento da testosterona. Ele pode ser associado a ativos também que promovam um relaxamento, facilitando também, né, a obtenção da resposta sexual, às vezes para uma pessoa que está mais estressada. Então, associar o cerenzo, né? Ou que também vai fazer essa modulação de neurotransmissores, ou de repente associar um notorcel lavanda também, que promove, né, um relaxamento. Então, sim, ele pode ser também associado a alguns outros ativos. Bacana. Tem um produto também, né, que ele pode ser associado, e assim, eu já vi relatos assim, fantásticos, né? O Damilib é o uso oral, e tem o Jansense, né, que é o uso externo. Então, que assim, o pessoal está usando muito associado e tem tido, assim, nós já tivemos, assim, milhares de relatos muito positivos. Fala pra gente um pouquinho sobre o Jansense. Então, a Galena lançou esse ano também, né, para fazer um parzinho com o Damilib, um produto que é um extrato glicólico de jambu, que é o Jansensis. O jambu, ela é uma planta bastante conhecida pela propriedade dela de causar formigamento, né? Então, no local, muita gente conhece a cachaça de jambu, né? Que ela causa um formigamento. Então, é isso que o Jansensis faz, tá? O jambu, ele é bastante utilizado em produto de sex shop mesmo, para causar aquele formigamento no local, tá? E aí, ele acaba estimulando o peristaltismo vaginal, a lubrificação e também causando uma sensação prazerosa, então também aumentando aí a obtenção de prazer durante a relação sexual, tá? Então, um par bem bacana para utilizar junto com o Damilib, e aí ele vai num gelzinho lubrificante. Isso. O pessoal tem gostado muito, né, do kitzinho de utilizar o Damilib juntamente com o Jansense. Já tive, assim, relatos muito fantásticos sobre ele. Tem uma perguntinha aqui: pacientes mulheres em tratamento oncológico pode utilizar o Damilib? Você já teve algum... Então, até na literatura do Damilib, o fabricante dele traz que não haveria problema, tá? Para utilizar, de repente, em pacientes em tratamento oncológico. Mas o ideal mesmo é fazer uma avaliação junto ao prescritor, né? E o tratamento também, né, que está sendo realizado, e aí sim avaliar a introdução ou não do ativo. Entendi. Né, está sempre avaliando junto mesmo ao prescritor, né, Isabela, para ver nesses casos mais específicos, né, o que é melhor, qual o melhor tipo de tratamento e estar acompanhando. Isso, não fazer o uso, eu digo, independente, né, sozinho, de repente colocar o ativo. Aí o ideal é quem já está passando por um tratamento verificar junto com o seu médico se seria ideal fazer a introdução. Sim, com certeza. Eu queria que você deixasse um recadinho aí para as mulheres, um recado, né, que você pode estar deixando, para as mulheres que estão passando, né, por esse período aí de redução de libido, estão bem afetadas aí psicologicamente. Qual o recadinho que você tem para estar dando para elas, né, e até, né, para estar orientando de alguma forma? Olha, gente, acho que todo mundo que está passando por questão de redução de libido, eu acho que vale a pena
avaliar bem quais são as causas, né? Às vezes é necessário um acompanhamento psicológico, porque o sexo é um tabu para muita gente, né? Às vezes é o problema dela com a autoimagem, né? Ou, de repente, um outro profissional, de repente, um ginecologista, para tentar entender o que está acontecendo nesse organismo, para ver se é uma desregulação hormonal. Então, tentar entender as causas, né? E também, né, recomendo fazer a utilização do Damilib. Esse ativo já tem sido um sucesso, a gente tem tido um feedback bastante positivo, né? E a gente sabe o quanto a relação sexual, né, é importante na vida da pessoa. Até a gente teve um speaker, né, para falar sobre Damilib, fazer a introdução desse ativo no mercado, que foi a Fran Castro. Até se alguém de repente se interessar um pouquinho mais por esse assunto, pela questão da libido, e também, né, para entender um pouquinho mais sobre o Jansensis, o Damilib, a gente tem a palestra no YouTube da Galena, né? Falando, a palestra da Fran, falando um pouquinho também sobre o ativo e sobre a questão da libido. E eu acho que um ponto bastante interessante que ela traz nessa palestra é que ela pergunta para os prescritores quem indica ao seu paciente relação sexual. Porque relação sexual também é saúde, né? Também faz parte do nosso bem-estar. Então, eu acho que é um problema, né? A falta de libido que a gente tem que ir atrás, sim, de resolver, né? Então, de repente, buscar um profissional que possa te auxiliar com isso e buscar também, de repente, suplementos que possam te ajudar e tornar o momento mais prazeroso. Deixar, né, Isabela, um pouquinho o tabu de lado, né? E em busca realmente, né, da felicidade, que pode realmente estar melhorando, né, a questão da libido. É um profissional mesmo, às vezes a sua confiança, né, que se torna mais fácil de conversar, de abrir, né, de se abrir para estar indicando aí um melhor tratamento, né, uma melhor forma de estar tratando essa questão da redução de libido e não deixar com que isso realmente tome conta da pessoa, né, e ela simplesmente meio que se entregue, não é ir atrás, mesmo deixar os tabus de lado. Não é isso? Exatamente. Sobre o Damilib, tem mais alguma curiosidade, alguma coisa assim que você tem para falar para gente? Algum relato bacana sobre o uso dele? Os relatos, né, como eu falei, são esses relatos de resultados em curto período de tempo, né? Então, e realmente dessa eficácia no aumento da libido, né? Então, eu tive relato, por exemplo, de uma funcionária de uma farmácia que ela fez a introdução do antidepressivo, ela perdeu a sua libido e ela conseguiu restabelecer com Damilib, né? E aí teve relato também já de paciente, de prescritor que utilizou e aí entrou em contato com o prescritor para falar que o marido estranhou, porque de repente a pessoa estava com muito libido, né? Ela andava sem libido e de repente estava com muito interesse na relação sexual. Então a gente tem tido assim umas histórias bem divertidas e bem positivas em relação à utilização do Damilib. E outro relato também que eu recebi em relação ao Damilib é que algumas pessoas têm relatado aumento de foco. Acredito que esteja relacionado com o aumento da dopamina, né? Sim. Mas a gente também tem tido agora um feedback de aumento de foco também em relação à utilização do ativo. Sim, com certeza. Esse relato, engraçado, eu tive de uma prescritora aqui também, bem bacana também, que o marido dela falou com ela, para de usar, porque senão eu não dou conta. Então, assim, você vê realmente relatos muito positivos em relação realmente ao Damilib, né? Do uso dele. Então, fica a dica aí, né, do Damilib. Eu acho que né, foram passadas bastante informações sobre ele, mas se ainda os profissionais, os nossos seguidores tiverem dúvidas, a gente está aqui para poder esclarecer juntamente com a Isabela, né, Isabela? Tem algumas sugestões de formulações também que podem ser prescritas. A Isabela também
citou algumas associações, mas se quiserem também, a gente está aqui à disposição também para sugerir algumas coisas, tá? E assim, o recadinho final que eu quero deixar é o seguinte: sempre procure, né? Sempre que for usar algum produto, procure um profissional de confiança ou procure a nossa equipe de farmacêuticos aqui da Manipulata, mas assim, procure não estar se automedicando, né? Porque é muito arriscado. Então, a gente está aqui sempre à disposição para atendê-los da melhor maneira possível. E, Isabela, quero te agradecer muito por ter aceito o convite, tá? Por estar aqui conosco, se disponibilizando seu tempo, tá? Acredito que tenha sido muito positiva, né, o nosso bate-papo. Espero que todos tenham gostado. Muita gratidão aí por você ter se disponibilizado, acabar tendo esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de falar desse ativo e eu espero que ele possa fazer aí a diferença na vida de muitas mulheres. Com certeza. Pessoal, muito obrigada, viu? Agradeço a todos aí por estarem aqui com a gente. Né, ter disponibilizado um tempinho aí para estar nos ouvindo, né, participando aqui dessa live. Espero que a gente tenha trago, né, informações que sejam muito relevantes a vocês. E qualquer coisa que precisarem, nós estamos aqui à disposição, tá? Muito obrigada. Tenha uma ótima noite a todos. E mais uma vez, obrigada, Isabela. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.